João capítulo 15, nós estamos nos últimos dias de Jesus, né, antes da sua crucificação, necessariamente aqui depois do cenáculo, né? As palavras de Jesus no capítulo 14 aqui, versículo 31, final, fala assim: levante-se e vamos sair daqui. Provavelmente aí Jesus inicia uma caminhada até um outro lugar, né? Mas ele ainda tem algo a compartilhar com os seus discípulos, porque, como eu disse várias vezes, Jesus está deixando o seu ministério terreno e ele está transmitindo aos seus discípulos um legado, uma tarefa, uma missão, certo? Quando nós escutamos aquelas afirmações, Jesus ide por todo mundo, né? Nós pensamos que Jesus chegou a um certo ponto, falou isso assim, e é agora que é o ide, né? Mas Jesus está o tempo todo preparando os seus discípulos para essa missão de ir pelo mundo pregando o evangelho, fazendo discípulos, né? Fazendo o nome do Senhor conhecido em todos os lugares, as obras de Deus conhecidas, né? Dos principados e potestades. Então a gente precisa ter isso em mente, que Jesus está compartilhando aqui coordenadas necessárias e específicas para que os seus discípulos tenham sucesso aí, para que eles possam prosperar na boa obra, ok? E João capítulo 15, versículo 1, a gente vai ler até o versículo 17, tá bom? Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o espalham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhe dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos, se fazem o que lhe ordeno. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneçam, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai, em meu nome, ele lhes conceda. O que lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Feche seus olhos, vamos orar? Pai, essa é a tua palavra e nós te pedimos, ó Pai, abra os nossos olhos, ó Pai, abra os nossos ouvidos, para que nós possamos escutar, para que nós possamos ver, para que nós possamos entender a tua mensagem, ó Pai, e ter as nossas vidas transformadas, para que nós possamos frutificar, ó Pai, para a tua glória, ó Pai. Que o Senhor possa fazer o que o fruto do Espírito possa fluir das nossas vidas, ó Pai. Que nós possamos observar o seu mandamento, que nós possamos amar o nosso irmão, o nosso próximo. Deus nos ajuda, ó Pai, porque sem ti nada podemos fazer. Amém. João 15, olha a analogia de Jesus. Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Ok? Jesus é a videira verdadeira. Jesus é por si só a vida que emana. E o Pai é aquele que cuida da videira, obviamente. Cuida do filho, para que essa videira possa atingir aí o seu propósito.
Entretanto, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, a gente precisa classificar aqui as pessoas, os sujeitos que aparecem aqui. Cristo é a videira, o Pai é o lavrador, o viticultor, certo? O discípulo que permanece em Jesus é o verdadeiro discípulo, e nós temos também o falso discípulo ou o falso ramo aqui, aquele que já está cortado, aquele que não tem ligação com a videira. Então nós temos aí que deixar isso bem claro, ok? Por quê? Porque a atitude do agricultor, do viticultor, é que vendo aqueles galhos, aqueles ramos que não mais estão ligados à videira, é tirar eles, é deixar com que eles sequem, murchem. Nós vamos reparar isso ao longo do texto. Entretanto, aqueles que já produziram os seus primeiros frutos são podados, são limpos, para que produza o quê? Ainda mais. Ou seja, na ideia de Deus, como ele pensa, aí a ilustração aqui de Jesus os discípulos de Jesus têm um chamado muito bem claro nesse mundo. Você não é chamado para simplesmente compor uma fotografia, certo? Você não é chamado para enfeitar a igreja de Jesus. Você é chamado a frutificar. Você é chamado a produzir. E aí a gente vai entender qual é a diferença de produzir para a glória de Deus do que entrar em um tipo de ativismo religioso. Não é a mesma coisa. Porque o ativismo religioso, o fruto dele é morte. Entretanto, o cristão, quando começa a produzir, ele frutifica para a vida, para a glória de Deus. Então, qual é o objetivo seu em vir aqui todos os domingos, a receber a palavra de Deus? É que você precisa ser limpo pela palavra de Deus para que você possa frutificar ainda mais. Por quê? Porque pouco fruto não é suficiente para Deus. É o texto que está dizendo. Quem já frutificou é podado, é cortado, é limpo para que produza ainda mais, para que frutifique ainda mais. Então a gente precisa sair do nível de mediocridade. A gente precisa avançar para algo que é a verdadeira comunhão com Cristo. O texto fala sobre isso, sobre a verdadeira comunhão com Cristo, os efeitos dela na vida de um verdadeiro discípulo. Certo? Olha só, versículo 3. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eles tenham falado. Qual é a ferramenta, a estratégia de Deus, né? Qual é a forma que Deus trabalha nos discípulos de Jesus? Qual é a forma? Pela palavra de Deus. Então a palavra de Deus é essa palavra que vem podando, cortando e limpando o discípulo. É a palavra de Deus que vem limpando o discípulo para que esse produza mais fruto, ou seja, o tipo de fruto que nós esperamos, o tipo de crescimento que nós esperamos, é aquele crescimento que é produzido pela palavra de Deus. Não é meramente técnica, metodologia. Não estamos falando disso aqui. Jesus não está falando disso aqui. O verdadeiro discípulo, ele vai ser limpo, ele vai ser podado, ou seja, ele vai ser cuidado pelo Pai através da sua palavra. Certo? Fazer uma pergunta para você aqui agora. Cortar parece ser algo que é confortável a uma planta? Obviamente não. Ou seja, a palavra de Deus, ela vai por muitas vezes te trazer um conforto, mas não sem antes provocar uma grande ferida. Ferir o seu coração. Você sabe quando você escuta um sermão, ou você lê um texto nas Escrituras, ou um amigo conversa com você, ele compartilha a palavra de Deus e aquilo parece terrivelmente confrontador ao seu ego. Você fala, cara, isso caiu no meu coração. Pera rapidão, eu preciso de um tempo para poder processar isso que você está me falando. Isso parece duro demais. Parece que a palavra vem e mostra quem você é verdadeiramente. E quando você vê quem você é verdadeiramente, você fala, sou pecador. No entanto, essa palavra vem como uma palavra que confronta os meus pecados e me apresenta a salvação. Então, a palavra de Deus, ela sempre vai produzir isso em nós. Um desconforto. Vai produzir em nós um certo incômodo. Mas, meu amigo, se sinta cuidado. Porque é assim que Deus cuida dos seus filhos. Limpando os seus filhos com a boa palavra dele. Vocês já estão limpos pela palavra que vos tenho ensinado. A palavra de Jesus
É essa forma que Deus vai limpando os seus discípulos, vai podando os seus discípulos, assim como um agricultor faz com os ramos que deram os primeiros frutos. Versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Onde está a capacidade do discípulo de frutificar? Onde está a capacidade das boas obras que glorificam a Deus? De trabalhar para a glória de Deus, de criar os seus filhos, de evangelizar uma pessoa, de ter domínio próprio, de ter afeições pelo próprio Deus. De onde vem essa capacidade de frutificar? Da íntima relação do discípulo com o seu Senhor. Da relação do ramo com a videira. Do discípulo com Jesus. Por quê? Porque se você está desenvolvendo uma vida de fé, onde cada vez mais você está se ligando a Cristo, andando com Ele, em comunhão com Cristo, com a sua palavra, com os seus mandamentos, aí está a sua vida. Aí está a sua força. Aí as suas motivações são alinhadas com as motivações de Cristo. Aí você não faz as coisas pela força do próprio braço. Por quê? Porque a sua vida está centrada, e não só centrada, mas está intimamente ligada a Jesus. A Jesus. Jesus é a nossa fonte de vida. Jesus é o princípio e a origem de todo o nosso fazer. Do nosso ser, obviamente, mas do nosso fazer. Por isso que nós precisamos viver, não simplesmente assim, numa questão moral, né? Não é limitar a moral, é moral também. Mas está intimamente ligado até que a gente possa dizer Cristo em mim. Cristo em mim. Porque o Cristo vive em mim. É a vida que eu vivo, é a vida de Cristo, não é mais minha. O Bonhoeffer dizia, né, o Bonhoeffer, dependendo, como eu disse, né, do seu alemão, ele dizia que é impossível você amar uma pessoa diretamente. O que isso significa? Que eu não posso amar o Kennedy aqui diretamente, porque o meu amor é um amor perturbado, falho. É um amor descontrolado, sem medida. Ou é intenso demais, ou é pobre demais. E aí, se eu amo ele assim, ou eu o machuco, ou então eu deixo ele aquém. Entretanto, nós precisamos amar tendo Cristo como mediador do nosso amor. Porque aí, se nós amamos a Cristo, o próprio Cristo nos levará a amar o Kennedy na medida correta, adequada. Quando eu corrigir, não corrigirei pelas minhas próprias motivações, pelo que eu acho, pelo que eu sinto, mas porque Cristo me conduz a fazer algo na medida correta, que é proveitoso para Ele, certo? Por isso que algumas pessoas na igreja, elas falam assim, eu falo a verdade, é porque eu sou assim mesmo. Não tem gente que é assim? E aí quando essa pessoa vai falar a verdade, o que ela faz? Ela fere, mas é um tipo de ferimento que não gera o quê? Mudança, crescimento, transformação, conversão. É a verdade pela verdade, é a verdade sem amor. A verdade sem amor é cruel, porque por mais que ela tenha uma instrução boa, ela não é capaz de levar aquela pessoa ao desenvolvimento. Do outro ponto de vista, você tem o amor sem a verdade, que é o amor que é uma ilusão. Você vai falando com a pessoa, não tem problema não tem nada a ver, vem aqui, chora no meu ombro, e você nunca consegue dizer para a pessoa a verdade que vai confrontar essa pessoa também a mudar, a gerar mudança. O pecado, ele sempre vai ser justificado, e não o contrário. O pecador ser justificado e o pecado condenado. Para isso, você precisa de Cristo. Para agir nesse equilíbrio, você precisa de Cristo. Tá vendo? Sem Cristo, vocês não podem fazer nada. Pregar sem Cristo é insuficiente. Cantar sem Cristo, servir, evangelizar, trabalhar sem Cristo é insuficiente. Os frutos que nós desejamos como Igreja de Jesus, a transformação, as mudanças, o que nós queremos,
precisa estar intimamente ligado em Jesus, precisa ser gerado em Jesus e não em mim mesmo. Por isso que qualquer revolta que cresça no seu coração, ela por ela mesma ninguém deve ter atenção a ela. Dá atenção a esse tipo de revolta, a questionamentos, a críticas. Por quê? Porque se não tem um fundamento, uma origem em Cristo, a gente tem que ter isso bem definido. Que se Cristo não está nas ideias, se Cristo não está nos corações, se Cristo não está nas atividades, então não tem valor. Não tem valor. Nós deveríamos nos afastar disso. Nós precisamos perceber se nós estamos realmente numa íntima relação com Jesus, com as suas palavras, com o seu andar, com o seu orar. Conheça um discípulo de Cristo primeiro, porque esse discípulo de Cristo está ligado a Jesus. A Jesus. E é de lá que procedem todo o ser e o fazer. Certo? Amém, gente? Vocês estão caladinhos? É isso mesmo, né? Eu sou a videira, versículo 5. Interessante que no versículo 1 e versículo 5, Jesus usa aqui mais uma vez essa expressão, eu sou, né? Eu sou a videira, vocês são ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Então nós precisamos destacar aqui um contraponto aqui. Existem alguns ramos que estão próximos, mas não estão ligados. Certo? Pense em Jesus quando chama os seus discípulos e pergunta o que a multidão diz que eu sou. E a multidão diz, lá em Mateus capítulo 16, versículo 13, que Jesus é um tipo de profeta, como Elias, Jeremias, João Batista, mas eles não chegaram ao entendimento de que Jesus é o Senhor, como Pedro, que teve a iluminação, a revelação do próprio Deus. Então a gente precisa entender que não é de hoje que algumas pessoas se aproximam de Jesus, mas isso não é suficiente. Não é suficiente se aproximar de Jesus. É necessário que essa pessoa seja o quê? Conectada, ligada. Ok? Isso é muito importante. Porque vir à igreja não é tudo. É importante. Tem valor. Para quem? Para quem está ligado a Cristo. Porque para quem não tem, para quem vive uma vida de religiosidade, de tabela, tem que cumprir horário, tem que estar lá para mostrar para as pessoas que eu sou, e essa pessoa não se preocupa em estar ligada com Jesus, é insuficiente, porque os ramos aqui são ramos que estão próximos. Entretanto, um olhar mais meticuloso do agricultor, percebe-se então que ele está ali, mas ele não está ligado. E se ele não está ligado, é necessário que ele seja tirado dali de perto. Que ele não crie essa ilusão em quem vem de fora. Essa ilusão. Então, você que frequenta uma igreja evangélica todo domingo há anos, você precisa fazer uma oração sincera e buscar de Deus discernimento. Será que eu sou realmente um verdadeiro cristão? Será que em mim o Pai pode encontrar os verdadeiros frutos de alguém que foi regenerado, foi salvo pela graça de Deus? Será que eu ando e vivo como alguém que foi ligado a Jesus? Será que eu amo Jesus, as suas palavras e os seus mandamentos, como um discípulo deveria amar? São perguntas que você deve sempre se questionar e sempre fazer. Porque essas perguntas, elas vão levar você a uma outra oração. Sim, Deus, eu percebo que sou um ramo ligado a Jesus. Entretanto, preciso ser podado para frutificar ainda mais para a tua glória. Entendeu? Talvez você seja esse tipo de cristão que está ligado a Jesus, mas vive a mediocridade de como uma vida como se fosse um religioso. Entretanto, se Jesus te salvou de verdade, se pela fé no Filho de Deus você foi ligado a esse Cristo, unido com Ele, a união mística com Cristo, se você está unido a Jesus, é necessário então que você produza frutos para a glória de Deus. E o fruto do Espírito. Está descrito lá em Gálatas capítulo 5.
O fruto que vai fazer você frutificar. Ok? Entretanto, algumas pessoas, elas ainda estão brincando e achando que é possível manter uma certa proximidade com Jesus sem abraçar o projeto inteiro. O que eu estou querendo dizer? Que algumas pessoas querem ser salvas, mas não querem ser discípulos, não querem ser propriedades pertencentes a Jesus. Eu quero que Jesus me salva, eu quero que Jesus me abençoe para que eu vá bem na minha empresa, para que eu vá bem na minha área emocional, sentimental, eu quero casar, eu quero que Jesus abençoe essas coisas na minha vida. Mas eu não quero obedecê-lo, segui-lo, cantar essa canção, a última que nós cantamos aqui. Amar a mensagem da cruz e carregar a cruz. Negar a si mesmo. Lutar contra o pecado, contra o egoísmo. Dizer, como Jonathan Edwards disse, que todas as células do corpo dele, os olhos dele, a boca dele, o ouvido dele devem pertencer a Jesus. E não somente a mente dele, não somente a confissão dele, não somente a sua confissão. Quando você não entrega simplesmente a sua confissão, eu te aceito, Cristo, eu te aceito, Deus. Não pode? Você precisa entregar tudo o que você é. Tudo o que você é precisa pertencer a Jesus, não apenas uma parte. As pessoas que seguem Jesus de perto e de longe, mas não estão ligadas com Ele, essas pessoas, elas querem só os milagres. Elas querem só a mesa farta. Elas querem só as grandes peripécias, mas elas não querem a intimidade, o senhorio. Jesus é Senhor. O que significa que Jesus é Senhor? Significa que Ele tem a primazia para governar sobre a sua vida. De que Ele diz e você obedece, não com tristeza, mas com alegria. Você percebe nas palavras dele, nos mandamentos dele, nas ordens de Deus, não algo ruim, mas algo bom e agradável. É por isso que o salmista, no capítulo 1, diz que o prazer da vida dele é meditar na lei de Deus de dia e de noite. Então pare de lutar com aquilo que Deus diz, com aquilo que Jesus ensina. De que realmente certas questões que Jesus exige dos seus discípulos são difíceis. Mas elas começam a se tornar mais fáceis quando a gente para de lutar e a gente fala, então vai ser assim. Eu não vou mais procurar os porquês, mas obedecerei pela fé de que isso é o melhor para mim. De que isso será o melhor para as pessoas que estão à minha volta. De que é necessário uma obediência simples. Certo? Porque essas pessoas que estão próximos da mensagem do Evangelho, pessoas que frequentam a igreja, pessoas que escutam música evangélica, mas não se uniram a Cristo pela fé, essa fé que não é simplesmente de salvação, mas é também de governo, essas pessoas serão arrancadas. O juízo aqui é um juízo, é o falso discípulo. Serão arrancadas. A semelhança desse ramo aqui. O ramo é lançado no fogo, é queimado. Por que é isso, gente? Estava lendo os comentários falando sobre isso. O ramo da videira, o galho da videira, ele não serve para construir um móvel. Não serve. Se ele perder a utilidade dele, que é sustentar o fruto, ele não serve para nenhuma outra coisa. Só serve para ser descartado. Queimado, lançado no fogo. Não é aproveitado para nada. Então, é isso que as pessoas precisam ter. Porque aqui está uma imagem clara do povo de Israel, o povo judeu do primeiro século. Por quê? Abra sua Bíblia lá em Salmos 80, a gente leu os Salmos 80, no início do culto. Faremos isso mais uma vez. Então, quero que você tenha em mente isso, que de todos os discípulos de Jesus aqui em João 15, todos eles são judeus. Não deve haver dúvida disso. É o povo judeu aqui.
discípulos descendentes de Abraão. Para essas pessoas que Jesus está falando aqui. E eles sabiam do Salmos 80, versículo 8, que diz: trouxestes uma videira do Egito, expulsaste as nações e as plantastes. Ou seja, Deus escolheu um povo e escolheu um lugar. E trouxe esse povo de um outro lugar para esse lugar. Plantaram ele lá, plantaram esse povo lá. Preparaste o terreno. Ela deitou profundas raízes e se encheu a terra. Com as sombras dela, os montes se cobriam, e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar, e o seu rebento até o rio. Ou seja, o povo de Israel tem esse chamado de Deus, de ser plantado em um lugar e se estender pela terra. Porque não é isso que Deus diz a Abraão, que através de ti, do seu descendente, da sua semente, serão abençoados todas as nações, todas as famílias da terra? Ou seja, o chamado de Israel é abençoar o mundo. O chamado de Israel sempre foi abençoar o mundo, apesar de ter um lugar. Nesse lugar, eles florescem de dentro para fora, a ponto que eles vão estendendo a sua ramagem até o mar. É o chamado do povo de Israel, para glorificar a Deus como povo de Deus. Entretanto, eles não fazem isso pela desobediência, pela rejeição da lei, pela a dureza do seu coração. E aí o que acontece? Deus, ele vai trazer um tipo de juízo. Porque derrubastes as cercas que havia em volta dela, deixando que todos que passavam pelo caminho arrancassem as suas uvas. Por quê? Quem tirou essas cercas que protegia Israel? Quem? O próprio Deus. Porque eles estão perdendo o propósito. Então, se eles estão perdendo o propósito, então vamos deixar eles aos seus próprios, a suas próprias seguranças. Deixe eles aos seus próprios caminhos. Então, o juízo vem sobre o povo de Israel. O javali da selva, versículo 13, o javali da selva a devasta, e os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortado, foi queimada. Pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que a escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor dos exércitos. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então a nação de Israel clamou pelo dia que Deus poderia restaurá-los, em que a vida de Deus poderia fluir através deles de novo, para que eles pudessem voltar ao seu propósito original, de abençoar e de se estender por todos os lugares da terra. Isso acontecerá no dia que a mão de Deus agir no meio do povo de Israel, no dia que ela estiver sobre o Filho do Homem que fortaleceste para ti. E o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, no João 15, está dizendo que ele é a verdadeira videira. Que é através dele que as famílias de todas as nações da terra são abençoadas. Entretanto, como ele vai fazer isso? Não sozinho, mas também por meio dos seus ramos. Que é a igreja de Jesus. Que é eu e você. Que você está sendo salvo, enxertado nessa videira para produzir, para glorificar a Deus, para manifestar ao mundo a beleza do Evangelho, a graça de Deus. E que se isso não está sendo visto na sua vida, tome cuidado, é um alerta. Porque se você está ouvindo esse alerta hoje, é chance de você se voltar a Cristo em contrição e arrependimento e encontrar lugar de amparo. É da obra do Espírito acontecer na vida de uma pessoa que volta para Deus em arrependimento dos seus pecados e esse mesmo Espírito levar essa pessoa ao centro do Evangelho, à união com Cristo, à nova vida, ao nascer de novo. É a obra do Espírito. Mas se você faz parte desses discípulos
que já frutificaram uma vez. Porque é esse primeiro fruto, né? É isso que as pessoas acreditavam nesse primeiro século, primeiro século do ano aqui, de que quando uma vinha ela cresce, ela demora aproximadamente ali uns 3 anos para poder frutificar, o primeiro fruto ele não tinha um valor assim de qualidade. E por isso o que tinha que acontecer? Tinha que acontecer a poda, tinha que acontecer a limpeza. O primeiro fruto era o primeiro fruto ali que mostrava, vai frutificar nos próximos anos, mas não é ainda esse fruto. Não é desse fruto que nós vamos fazer vinho, não é desse fruto que nós vamos usar, mas vai frutificar, é necessário ser podado. Não fique triste, não fique desanimado quando Deus trazer sobre você esse tipo de poda, esse tipo de correção, esse tipo de disciplina. Quando Cristo te disciplinar, quando a palavra de Deus te confrontar, não fique triste, não fique desanimado, porque não é isso que o texto diz do Novo Testamento, de que Deus, o Pai a quem ama os seus filhos, disciplina os filhos e não a outros. Disciplina os seus filhos para que esses amadureçam, para que esses cresçam. Então, meu irmão, sinta por motivo de grande alegria ao passar por tribulações, sofrimentos, situações na sua vida em que sua fé será provada. Que você passe por esses momentos com alegria, sabendo que não é outro que te proporciona isso, de que quando isso acontece na vida de um verdadeiro cristão, não acontece para o fim, mas acontece para que produza crescimento. Quando você for disciplinado, quando você for corrigido, quando alguém chegar perto de você e confrontar o seu pecado em amor e em verdade, receba isso com alegria. Oportunidade de crescer, de desenvolver. Quando alguém disser para você, isso está errado, não condiz com a natureza de um verdadeiro cristão, receba isso com alegria no seu coração. É a disciplina de Deus, é a palavra ministrada, é o consolo de Deus. Nós cantamos isso? Que o castigo de Deus nos trará consolo. Eu sei que para quem está de fora parece que paradoxo, mas é isso mesmo. Nós cresceremos, e o crescimento dói. Crescer dói, você sabe disso. Crescer dói. Mas é assim que Deus trabalha. Amém? Versículo 7, se permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Né? Então, qual é a oração que é atendida? Isso aqui é uma coisa boa para você aprender a orar. Qual é a oração que é atendida? A oração do discípulo, que está em conformidade com esse Deus soberano que tem cuidado e disciplinado esse discípulo. E é a pessoa que ora, é a pessoa que permanece na palavra de Jesus. Não é a pessoa que ora por seus próprios intentos. Versículo 8 nos ajuda a entender essa oração. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muitos frutos e assim mostrarão que são os meus discípulos. Qual é a oração que Deus responde? A oração onde Ele é glorificado. É a oração onde Ele é exaltado, Ele é louvado. Onde é perceptível que Deus está sendo entronizado na sua vida. Onde você não ora no egoísmo. Você não ora uma oração que não abençoa as pessoas e não glorifica a Deus. Esse tipo de oração você desiste, porque ela não será respondida. Você deve desistir de orar. Deus, a minha vida, o meu sonho. Que isso? Não tem mais meu aqui no Evangelho. É de Deus. É os planos de Deus, os sonhos de Deus. É a alegria de Deus. E você está entendendo? Deus é glorificado nisso, porque se Deus não é glorificado nisso, desiste da oração. Não estou falando que você não deve orar por coisas na sua casa, na sua família, objetivos profissionais, não é nada disso. Você precisa entender. Mas o cumprimento da sua oração glorifica a Deus? Porque se não glorifica a Deus, desiste. E comece a orar a oração que Jesus ensinou. Venha o teu reino, faça a sua vontade aqui na terra como no céu, na minha vida.
de acordo com a sua palavra. Tá entendendo? Não é para você parar de orar, não. É para você orar ainda mais. Mas você orar para ter esse coração de Jesus. De que está em conformidade com a palavra de Deus. De que se eu quero algo na minha vida, e Deus, eu preciso que uma porta de emprego seja aberta, uma promoção, eu quero mais um filho, me dá mais um filho. É para a glória de Deus? É essa a intenção do seu coração? Que o nome do nosso Deus seja louvado, engrandecido. Através disso? Através de um salário melhor? De mais amigos? De uma casa? De um carro? É isso que você tem em vista? E isso será glorificado a Deus só porque Ele atendeu um desejo seu? Ou porque através disso que você pede a Deus, isso vira o instrumento que aponta a glória de Deus ou não? Ou é próprio egoísmo? Porque se é o próprio egoísmo, você ora para outro, que não é Deus. Satanás. Satanás faz isso. Ele pode te dar todas as coisas que você quiser, você não sabia disso não? Todas as coisas que você quiser. Felicidade, poder, glórias nesse mundo. Você tem que orar para outro então. Mas para Deus, nós oramos conforme a vontade de Deus e para a glória de Deus. E nisso está a nossa alegria. Certo? Eu sei que tá machucando aí, tá doendo aí. Aqui também. Entendeu? Aqui também. Porque, versículo 10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Como a gente permanece no amor de Deus? Guardando os mandamentos. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Olha bem, a palavra de Deus é mandamento para as nossas vidas. Guarda isso. Não vem só postar foto no Instagram, não. Pode postar, marca a missão. Mas não vem só para fazer isso, não. O pessoal da comunicação agradece. Mas não vem para isso, não. Não vem só para papear, tomar cafezinho. Não vem só para ter uma coisa. Vem, a palavra está sendo pregada, a música aqui que está sendo cantada é bíblica. Guarda isso no seu coração. Faz um exercício aqui agora. Que música que nós cantamos no domingo passado? Eu preguei que texto no domingo passado? Porque se isso aqui está sendo só consumo, você vem, bate um prato e vai para sua casa e esquece o que você comeu, você não está guardando a palavra. Certo? Você vai fazer esse exercício ao longo da sua semana. O que foi pregado, o que foi cantado. Guarda isso no seu coração, porque isso é permanecer em comunhão com Deus. Isso é permanecer em comunhão com Deus. Por isso que é necessário meditar, ler, orar. Você fala, cara, isso aqui, eu preciso ruminar isso aqui precisa não ficar só na minha mente, precisa descer para o meu coração. Certo? Isso aqui não é simplesmente assim, para ser um domingo e tal. Não, cara, é a palavra de Deus que está sendo pregada, ministrada. E isso aqui é que te une a Deus. Guarda isso no seu coração. Permaneça na palavra de Deus, assim como Jesus permaneceu. E o amor de Deus permaneceu nele, assim o amor de Jesus permanece em nós. Amém? Versículo 11. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. Então isso aqui não é um discurso fúnebre, certo? Isso aqui é para a alegria de vocês. Eu sei que desde agora parece um pouco pesado demais, mas isso aqui é para que possa haver alegria nos discípulos de Jesus. Para que você possa ter a certeza da salvação, a certeza de que você está ligado a Jesus. De que a palavra de Deus está vindo e cortando e limpando. E você está aqui em Jesus, conectado em Jesus para produzir mais fruto ainda. Então tenha alegria. Que a alegria de Jesus possa estar em vocês. Que a alegria de vocês cresça cada vez mais e mais. Ser cristão é desfrutar dessa alegria que, por mais que venham as adversidades, as coisas dessa vida, nós sabemos que nós estamos sendo cuidados por Deus, nós permanecemos no amor de Deus, o amor de Deus permanece em nós. Então há alegria, há gozo, há satisfação em Jesus, há satisfação no Evangelho. Jesus diz isso não para entristecer, mas para alegrar. Amém? O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês sabiam que Deuteronômio fala para a gente amar a Deus, né? Amar o nosso próximo. Jesus vai citar outra vez em Marcos também, que o maior dos mandamentos é amar a Deus e amar o próximo, né?
Entretanto, agora Jesus adiciona algo aqui que é muito importante. Nós não amamos o outro como a nós mesmos. Entendeu? Nós amamos o outro como? Por quê? Porque talvez a gente às vezes não sabe nem se amar. Fala a verdade. Quantas coisas ruins nós fazemos a nós mesmos. Como se a gente não nos amasse. Como se prejudicando. A gente fala que a pessoa se auto-sabotou. É verdade. Então você precisa amar a pessoa como Jesus amou. Esse é o padrão de amor. Não ama a pessoa assim, porque você sabe, né, gente? A gente é assim. Então, assim, eu gosto do meu café sem açúcar. Falo isso aqui, né? Café sem açúcar, arábica, do bom. Certo? Aí eu falo assim, eu quero agradar alguém. Certo? Aí o Matheus não tá aqui hoje. Aí eu falei, Matheus, eu fiz um café pra você aqui. Aí o Matheus tomou um café, fez uma cara feia, pegou adoçante e espremeu em cima do açúcar. Falei, meu Deus do céu. Tô tentando agradar o irmão. Tô tentando amar o irmão. Mas não é do jeito que o irmão quer ser amado, certo? O irmão queria o Lucas, ele me chamou pra casa dele e falou assim, ó, você pode vir aqui pra minha casa que eu vou fazer um café aguado e açucarado pra você. Ou seja, ele quer me amar conforme ele se ama. Mas a gente tem que amar os irmãos como Jesus amou, ok? E como Jesus se amou? Se entregando. Jesus se entregou, Jesus se sacrificou para que essa pessoa pudesse então ser enxertada na videira verdadeira em Deus, ser ligado a Deus, ser salva, ser regenerada. E é dessa maneira que nós devemos amar os nossos irmãos, os nossos amigos. Amém? Ninguém tem maior, versículo 13. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Então, a amizade, e essa é uma coisa importante aqui, a amizade é essa amizade sacrificial. A amizade cristã é a amizade sacrificial. Porque ninguém tem amor maior do que um amigo que dá a sua própria vida pelo outro amigo. Isso está exemplificado em Cristo, que entrega a sua vida por nós. Isso é amizade. Isso é amizade. É a amizade que está conectada, que exige sacrifício. Porque a amizade que não exige sacrifício é coleguismo, é conveniência, certo? Mas eu gosto muito do C.S. Lewis, no seu livro Quatro Amores, que ele fala que a amizade, ela surge, a amizade verdadeira, ela surge quando nós não estamos olhando para nós mesmos, certo? Mas nós estamos olhando para alguém de fora, ou algo de fora. Então, se temos pessoas que gostam de Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, então, por mais que as pessoas sejam muito diferentes, uma fala alto, outra fala baixo, uma pessoa é introvertida, a outra é extrovertida, Crônicas de Nárnia é o terceiro, é a coisa fora, que faz com que essas pessoas tão diferentes umas das outras se unam. E a gente fala, você gosta do C.S. Lewis também? Você gosta de Crônicas de Nárnia também? E aí a gente começa então a desenvolver uma amizade que é conduzida por um terceiro, certo? É assim, pessoas que gostam de café, pessoas que gostam de comida, pessoas que gostam de passear, pessoas totalmente diferentes, mas tem uma coisa em comum que liga essas pessoas diferentes. A amizade verdadeira não está em uma pessoa que fala assim, eu quero ter um amigo. Não está nisso. A amizade verdadeira está no sentido de que eu quero compartilhar isso aqui com alguém. Eu quero compartilhar isso de fora com outro alguém. E aí é assim que a amizade surge, né? A expressão que surge é você também. É aí que é o amor. Aí está o amor. Onde está o amor entre amigos? No você também. Que é assim, ó. E o C.S. Lewis diz que Cristo é esse vínculo entre nós, os irmãos amigos. De que chega na igreja todo tipo de gente. E aí a pessoa fala de um negócio, você fala, nossa, pessoa desagradável, pessoa chata, não, a pessoa fala alto, fala baixo. Mas quando ela começa a falar do amor que ela tem por Cristo, o que você diz? Você também? Porque eu pensei que esse era um tesouro só meu. Eu
pensei que essa era uma riqueza e uma beleza que só eu cultivava. Você também ama Cristo desse jeito? Você também prestou atenção nessas palavras de Cristo? E através de Cristo, nós somos conectados em um relacionamento, uma amizade. Apesar da gente dividir os amores, né, entre filéu, ágape, né, todos o eros, né? Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que esses amores se misturam. E a gente está falando de amor.